Olá, hoje iremos apresentar os números irracionais. Nosso grupo é composto por Ana Clara, Gabriele, Gustavo Henrique, Isidro, Laura, Maria Fernanda, Mariana Yuri, Odair, Raíssa e Vinícius. Bem, antes de explicarmos o que são os números irracionais, vamos entender um pouco sobre Pitágoras. Ele foi um grande filósofo e matemático grego, no qual tinha ideias à frente de seu tempo, e justamente por isso acabou sendo perseguido. E por conta dessa perseguição, ele teve que fugir para Crotona. E lá ele fundou a escola pitagórica, mas acabou chamando muita atenção, passando suas ideias para os alunos dessa escola. E teve que fugir novamente, dessa vez para o Egito. E lá no Egito, ele passou a observar as pirâmides. E por conta delas, ele começou a elaborar o seu tão famoso teorema, o Teorema de Pitágoras. Diagonal do quadrado de lado 1. A descoberta dos números irracionais foi importante, pois preencheu algumas coisas que eram vagas na matemática. Bom, Pitágoras estava tendo dificuldades em descobrir a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Ele aplicou o seu teorema e o resultado foi a raiz do número 2. Assim, ele viu que era impossível definir a resposta final, apenas uma aproximação, com números decimais que iam se tornando dízimas não periódicas. Então, ele os definiu como números decimais infinitos e não periódicos. Bom, agora iremos falar um pouco dos números irracionais. O que são números irracionais? São números não periódicos, infinitos e decimais, e que não podem ser representados por frações. Estes números não são periódicos por não haver uma repetição de números, por exemplo, 9,333 e por aí vai. Por não terem essa repetição, os números irracionais não são periódicos. Estes números também não podem ser escritos em forma de fração, pois em suas formas consistem em números infinitos e não periódicos, e também pelo fato de seu numerador e denominador são números inteiros. Bem, então, agora eu vou falar sobre as raízes quadradas de números primos são irracionais. Então, raízes quadradas de números primos são irracionais. Prova que a raiz quadrada de qualquer número primo deve ser número irracional. Por exemplo, por causa desta prova, podemos determinar rapidamente que raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 ou a raiz de 11 são números irracionais. Começaremos então vendo alguns exemplos de números irracionais, nesse caso provenientes de raízes quadradas. Como a maioria já sabe, todos os números naturais possuem raiz quadrada, mas quando alguns números não possuem a raiz quadrada inexata, os nomeamos números irracionais, como por exemplo a raiz de 5, a raiz de 2, a raiz de 7, etc., que são infinitos, porém não periódicos. Como explicado anteriormente, em números irracionais, nunca descobriremos o valor da última casa decimal, uma vez que esses números são infinitos em suas casas decimais. E além de não serem periódicos, que significa não apresentar algarismos que se repetem, ou seja, não possuem período, eles também não podem ser escritos em forma de fração. Bem, agora eu irei falar sobre alguns números irracionais conhecidos, como a raiz de 42. Ela tem o valor aproximado de 6,48. Φ, conhecido como número de ouro, tem seu valor aproximado de 1,61. Euler tem seu valor aproximado de 2,71. Pi é um número muito conhecido e tem seu valor aproximado de 3,14. E todos esses números são irracionais, pois são infinitos, não pode ser representado em forma de fração e não possuem período. Bom, galera, agora que já conhecemos os números irracionais, é muito importante, de fato, saber como eles estão situados em relação aos outros conjuntos numéricos, como dos números racionais, inteiros e naturais. Para compreender melhor isso, é primordial que utilizemos um diagrama de Venn, que é uma maneira visual utilizada na matemática para representar conjuntos e seus elementos. O diagrama de Venn tem uma grande contribuição para a matemática e seu estudo,
pois se trata de uma representação que oferece um compreendimento da forma gráfica de conjuntos e seus elementos. Bom, agora observe o diagrama de Venn situado ao lado. Ele é uma representação do conjunto dos números reais, que contém todos os números que conhecemos até agora. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I, e diferentemente de outros conjuntos, como dos números naturais, representado por N, e dos números inteiros, representado por Z, não está contido no conjunto Q, que representa os números racionais.